Olá pessoal, vamos lá. Nós estamos aqui então, com vocês mais uma vez, sou o professor Maia e nós vamos verificar essa determinada disciplina que é embriologia. A embriologia é muito fácil e dá para a gente saber, né? Vejamos só lá. Para nós estudarmos a embriologia, nós temos que verificar os óvulos. Esses determinados óvulos, que eles chamam praticamente tipo de óvulos, na realidade são óvulos, e inicialmente não são fecundados. O tipo de óvulos, eles são classificados de acordo com a quantidade e distribuição desse determinado vitelo. Então nós temos os óvulos chamados oligolécitos, esse amarelinho, nada mais é do que a presença do vitelo. Então, para você ter uma noção, você vai pegar então o ovo de uma galinha, né? Aí você vai verificar aquela gema. Na gema, você tem aquela membrana externa, e aí você tem a parte amarelinha, né? Que é a gema, você vai verificar que lá é o vitelo. Dentro dessa determinada gema vai existir lá um olhinho. Esse é o polo animal. Muito bem. Os ovos oligolécitos, a quantidade de vitelo aqui ela é muito pouca. Quem que vai estar aqui? É o caso dos mamíferos equinodermos. Por que a quantidade de reserva, no caso dos mamíferos, são pouca? Ela é pouca exatamente porque a mãe colabora na nutrição desse determinado embriãozinho. Heterolécito tem quantidade mediana. São que mesmo o caso dos anfíbios, moluscos e anelídeos. Por que a quantidade média, né? Ele tem quantidade média porque ele vai viver dentro d'água. Muito dos alimentos ele vai fazer, se alimentar ali, próximo também da água, e ele tem uma certa reserva. O chamado megalécito, ele está fora da água e ele vai precisar, o que mesmo? Uma certa reserva. Porque isso aí, no caso de aves, no caso de uma galinha, demora 21 dias. Então, toda essa reserva que existe aqui, ela vai ter que ter em grande quantidade para manter aqueles 21 dias, né? O jacaré, tartaruga e assim aí vai. No caso também os peixes, né? E também o que mesmo? Alguns tipos de mamíferos, como é o caso, né? Ecdina e ornitorrinco. Então, mamíferos ovíparos. E nós temos centro-leste, que são os artrópodes. Lembrando você que os artrópodes é o que mesmo? Barata, aranha, grilo, percevejo, assim lá vai, né? E então nós temos quantidade pobre em vitelo, média, né? E ricos em vitelo. Esses dois são ricos em vitelo, esse daqui é médio, esse daqui é pobre. Então esse primeiro oligo quer dizer pouco vitelo. Hétero ou mediolécito é a mesma coisa, quantidade mediana. Mega quer dizer o que? Grande. Megalécito, bradilécito, panlécito, né? E nós temos o centrolécito, né? Então aqui nós temos de outra maneira para você ver. Então nós temos o oligolécito, pequena quantidade, os mesolécito já uma quantidade mediana, o telolécito em grande quantidade e o centrolécito mais ao centro ali. Então o oligolécito é um mamífero. Esse daqui, mesolécito, são os anfíbios. O telolécito seria o que mesmo? As aves, répteis e peixes. E o centrolécito, os artrópodes, né? Agora, muito bem, a partir do momento que ela é fecundada, já inicia-se, a partir do momento da fertilização, da fecundação, que é um determinado processo demorado, e aí vai acontecer a segmentação. O que quer dizer segmentação? Uma divisão celular chamada mitose. Isto é, a partir de uma célula vai dar origem a duas células. A duas células, 4, 8, 16, 32, 64, ela vai aumentando. Lembre-se bem, todo o crescimento embrionário é tudo por mitose. Tudo por mitose. O seu crescimento também é por mitose. Então nós temos dois tipos de segmentação. A holoblástica, né? Total holoblástica, né? E nós temos a parcial ou meroblástica. Por que ela é total? A palavra holo quer dizer total. Nenhuma parte vai ficar sem se dividir. E a parcial, parcialmente vai ser dividido. Só uma parte que vai ser dividida, né?
A holoblástica, quando, né, a partir do momento que a célula ovo-zigoto divide em duas células, então nós poderíamos falar o seguinte: você tem a primeira segmentação, a segunda, a terceira. Na primeira origina duas células, depois 4 células, daí é dividido no meio, posição transversal, originando 8 células, todas elas são iguais. Então, nos ovos oligolesto, as células que vão ser resultantes são iguais. No caso, por exemplo, da holoblástica, a desigual, os ovos heterolesto têm metade só de vitelo. Quanto maior a quantidade de vitelo, mais difícil é a segmentação. Então, ela tem o polo animal e o polo vegetativo. No polo animal, portanto, vai originar células menores e onde tem o vitelo vai ser células maiores. Por isso que ela vai ser desigual. Desigual, desculpe. E a parcial, que isto é, somente uma parte, somente no polo animal que vai desenvolver. Então, apenas o polo animal que vai desenvolver. Então, no caso, por exemplo, da gema de uma galinha, só naquele olhinho que vai iniciar o seu desenvolvimento. Aonde está aquela gema, aquela parte amarela, não vai desenvolver. Então, é o caso dos ovos chamados telolesto, megalesto, panlesto, bradilesto. E a superficial é o caso dos centrolestos, que vai acontecer somente naquele olhinho que vai originar determinadas células e elas migram para a superfície, por isso que ela é chamada superficial, tá? Muito bem. Então nós temos aqui para vocês saberem, né, a segmentação chamada holoblástica, né, também chamada total ou holoblástica igual. Por que que ela é total? Observe, dessa célula vai originar o que mesmo? 2 blastômeros. Então ela origina 2 blastômeros. Alguma parte ficou sem se dividir? Não, por isso que ela é segmentação total. Nessa primeira clivagem, a partir do momento da célula ovo ou zigoto, você tem 2 células. Nenhuma parte ficou sem se dividir. Então, portanto, ela é total. Agora vamos lá, 2 células, 4 células, aí 8 células. Essa célula de cima é bem parecida com a de baixo em termos de volume. Então, se você verificar o volume das células aqui, ela tem aproximadamente o que mesmo são iguais. Então, você tem o que mesmo? Como é que você pode saber se ela é holoblástica, né, igual ou não? Na primeira divisão, verifique se ela dividiu completamente. Se ela dividiu completamente, ela é holoblástica, também conhecido por total. Na terceira, primeira clivagem, segunda, terceira. Na terceira, ela vai fazer isso daqui. Estas células são o que mesmo? Aproximadamente do tipo igual, né? Lembre-se bem que o mesmo volume dessa célula é o mesmo volume daquela. Aqui você tem uma célula, aqui você originou 2, essas 2 células têm o mesmo volume dessa. 4 células aqui têm o mesmo volume que essa. Aqui são 8 células, têm o mesmo volume que esse daqui. Tudo bem? Muito bem. Agora nós vamos verificar, ela é total ou desigual. Como é que a gente sabe se ela é total ou não, né? Se ela é holoblástica ou total. Olha lá, na primeira clivagem, quantas células formou aqui? 2. Alguma parte ficou sem dividir? Não. Então ela é total, chamada o que? Holoblástica. Vamos lá. Então, primeira clivagem, segunda, terceira. Na terceira, observe o tamanho das células aqui em cima comparado com o de baixo. As células aqui são de tamanhos o que mesmo? Diferentes. Então, tamanho desiguais. Por que que ela é holoblástica? Nenhuma parte ficou sem se dividir. Por que que ela é desigual? Porque originou blastômeros de tamanhos diferentes. Observe que aqui o mesmo volume daqui é o mesmo volume de cá. Ela permanece constante o mesmo volume, tudo bem? Aqui nós temos a segmentação discoidal, né? Essa determinada segmentação discoidal, ou também chamada parcial, né? Parcial discoidal. Por que que ela é parcial discoidal? Observe que aqui você tem um ovo, por exemplo, de galinha. Esse daqui é aquele olhinho lá dentro da gema. Aqui é onde está a gema. Observe que vai dividir somente isso daqui. De uma célula vai originar o que? 2, né? 2 células, vai originar 4, aqui vai 8. A célula dividiu como um todo? Não. Então ela é uma segmentação do tipo parcial, tá? E ela vai formar uma espécie de um disco aqui em cima. Então lembre-se bem, apenas ocorre a clivagem apenas no polo animal aqui em cima, né?
nesse polo animal. Esse daqui que é o polo animal. Esse daqui de baixo é o polo vegetativo, onde tem o vitelo. Onde possui muito vitelo, não ocorre segmentação, que é essa parte aqui de baixo. Então, ela foi o que mesmo? Parcial, né? Chamada meroblástica do tipo discoidal. O que quer dizer meroblástica? Mero, parte. Parcial, só parcial. Por que ela é discoidal? Porque formou um disco aqui. Olha lá, então, os ovos, então, de segmentação agora, né? Meroblástica, o parcial do tipo superficial. Por que ela é meroblástica parcial? Observe que aqui você tem os ovos dos artrópodes. Então, você tem lá um núcleo e aí você tem um vitelo aqui do lado. O que acontece? Uma célula vai originar várias e aí essas células vão migrar o que mesmo para a superfície. Veja você que a célula não dividiu como um todo de cima para baixo. Por isso mesmo ela é chamada parcial. Né? Então a primeira clivagem, a segunda na terceira. Observe que as células aqui, elas migraram para a superfície. Por isso mesmo que ela é chamada o quê? Superficial. Apenas ocorre clivagem apenas nesse polo animal. Que é, né? A polo animal que fica no centro e ao redor não ocorre segmentação aqui. As células vão migrar para essa determinada região. Né? Nós vamos verificar agora a embriologia do anfíxo. Anfíxo nada mais é do que o equinodermo e ela tem uma semelhança muito grande com a espécie humana. Então nós temos a célula chamada ovozigoto. Nesse determinado animalzinho, ovozigoto, né, já foi fecundado. O ovozigoto já é fecundado. Então veja você que de uma célula vai originar duas. Bom, se vai originar duas, então de uma célula nenhuma parte ficou sem se dividir. Então ela é do tipo holoblástica. Aí de duas vai originar o quê? 4. De 4 vai originar 8. O tamanho das células em relação a essa é aproximadamente igual. Então você tem o ovo, daí você tem a segmentação, aí você tem a mórula. A mórula pode ser o que mesmo? Entre 12 até 20 ou 30 células. A mórula, ela é uma estrutura compacta, né? Ela é uma estrutura compacta. Já é diferente da blástula. A blástula agora, ela vai o que mesmo? Começar a crescer. Até a mórula não existe crescimento. O mesmo volume da célula ovo-zigoto. Até a mórula não existe crescimento. Eles têm um crescimento que iguais. O mesmo volume de lá para cá são iguais. Tudo bem? De agora para frente, da blástula para frente, ela começa o que mesmo a crescer. Então, mórula, uma estrutura compacta. Já a blástula, vamos cortar? Se nós cortarmos, nós vamos verificar uma cavidade aqui dentro. A blástula já é bem maior. Essa estrutura é compacta, essa daqui não, tem uma abertura ali dentro. Então as células daqui começam a jogar o que? Grande quantidade de substância, ou seja, líquido ali para dentro. E essas células afastam, então ficando-se na lateral, nós temos a chamada blastoderme, e essa cavidade é chamada blastocele. Cele quer dizer cavidade, cavidade da blástula. Muito bem. A partir desse momento, nós temos aqui a blástula e aí depois nós temos a gástula. O que é a blástula? A blástula é muito maior do que a mórula. E ela tem uma determinada cavidade, essa determinada cavidade chamada blastocele e essa lateral é chamada de blastoderme. Agora nós vamos pegar isso daqui, nós vamos empurrar. Nós vamos imaginar uma bola que esteja murcha, né? Nós vamos empurrar aqui. Assim que eu vá empurrando, essa determinada camadinha, dá uma olhada lá. Ela vai fazer isso daqui, ó, né? Muito bem. Então é a mesma coisa que um cálice invertido de boca para baixo. E aí nós vamos ter o que mesmo? Então se você empurrar essa camadinha para cá, vamos empurrar, então você vai ficar com duas camadinhas de célula. Olha lá as duas camadinhas de célula, né? Então nós temos duas camadas de célula. Muito bem. Agora nós temos então, né? Nós temos o que mesmo? Do lado de fora nós temos a ectoderme, né? Nós temos então aqui dentro nós temos a endoderme, né? E nós temos a determinada cavidade chamada de arquêntero. Esse arquêntero possui uma determinada abertura,
né, chamado protóstoma ou blastóporo, poderá dar origem à boca ou ao ânus do animal. Mas qual é a diferença da gástrula para a blástula? A blástula, ela tem uma cavidade aqui no meio, né? E essa cavidade não tem contato com o meio exterior. Enquanto que a gástrula, ela já tem duas camadas de célula, aqui tem uma, e essa cavidade chamada de arquêntero, ela tem uma cavidade com o meio exterior. Mas quem é que seria o arquêntero? O arquêntero quer dizer intestino primitivo. Então a sequência é o seguinte, né? Nós temos a gástrula visto dessa maneira, nós vamos cortar isso daqui, nós vamos verificar dessa maneira. Do lado de fora eu tenho a ectoderme, daqui do lado de dentro eu tenho a endoderme aqui. O teto do arquêntero aqui, o teto do arquêntero, nada mais é chamado que mesmo mesoderme indiferenciada. Então ela vai ter simultaneamente, vamos falar primeiramente só o que vai acontecer do lado de fora para você entender. Vamos só falar da ectoderme, esse aqui do lado de fora. No primeiro momento, então, essa gástrula vai sofrer o achatamento. Nós chamamos então de placa neural. Chato. Aí, isso daqui vai o que mesmo? Vai inverter aqui, chamado o que mesmo? Goteira neural. Aí essa camadinha de célula vai encostar ali, formando-se isso daqui chamado de tubo neural. Então observe, você tem a ectoderme, um achatamento da região dorsal, placa neural. Agora ela vai sofrer, né, um crescimento, então vai começar a formar isso daqui. Olha lá, a célula está indo nesse sentido aqui, ó. Isso daqui agora é uma goteira neural. Agora ela vai fechar, ela fecha completamente, originando esse chamado tubo neural. O que é que o tubo neural vai nos dar? Vai nos dar exatamente o sistema nervoso central, tá? Sistema nervoso, tá? A partir do tubo neural. Lembre-se, neural, neuro é o que? Sistema nervoso. Muito bem. Então o sistema nervoso, ele é derivado que mesmo da ectoderme. Agora nós vamos falar da endoderme. O teto aqui é chamado que mesmo mesoderme indiferenciada. Então ela vai ter duas invaginações dorsolaterais, olha lá, dorsolaterais, e ela vai, nessas dorsolaterais, ela vai dar duas estruturas chamadas aqui mesmo, mesoderme. Então, essa daqui, ó, né, olha lá, então invaginações dorsolaterais, tá vendo? Aí ela vai dar origem que mesmo, a nossa que mesmo chamada mesoderme. Então agora já passamos a ter 3 folhetos. Aqui para trás nós tínhamos 2 folhetos, ectoderme e endoderme. Então o animalzinho com 2 folhetos ele é diblástico. Agora ele passou a ter ectoderme, endoderme e a mesoderme. Então agora ele é chamado de triblástico. Observe lá que ela vai indo, essa parte aqui, ó, era endoderme. A endoderme que deu origem a esta mesoderme indiferenciada. A mesoderme indiferenciada, dorsolaterais, dão origem a isso daqui. E a parte apical aqui, ela vai sofrer o que mesmo? Uma determinada invaginação aqui, ó, na região dorsal do arquêntero, vai dar origem, né, ao chamado o que mesmo? A notocorda, que a gente já vai verificar que está aqui. Né? Essa daqui é a notocorda. Então, à medida que ela foi na dorsolaterais, formou aquele ali, finalmente vai formar aqui mesmo a notocorda. Então, é a sequência aqui, ó, tá? Então, nós temos isso daqui, né, dorsolaterais, e aí nós temos um o que? Dorsolaterais. Essa daqui o que mesmo? Dorso, o que? Apical aqui, que dá origem à notocorda. Quem que é a notocorda? Nada mais é do que a coluna vertebral. Ela vai ser substituída pela coluna vertebral. O animalzinho, então, tem endoderme, né, que seria ectoderme, endoderme e a mesoderme. Então, tem 3 folhetos. Se é 3 folhetos, ele é triblástico. Então, está aqui a chamada, o que mesmo? Neurula. Então, a sequência é ovo, segmentação, mórula, blástula, gástrula, né? E agora nós temos a neurula. Muito bem. Observe lá que nós temos a endoderme que está aqui. Nós, né, endoderme, nós temos a ectoderme, mesoderme, triblástico. Você tem um tubo neural e aqui você tem um celoma. Celoma significa cavidade, né? E aqui nós temos quem mesmo? O intestino primitivo, tá? Agora nós vamos verificar os derivados de cada um.
Preste bem atenção onde é que está a ectoderme, está do lado de fora. Tudo que você vê numa determinada pessoa é derivado da ectoderme. Vamos lá? Então, olha lá então, né? Então, tudo que você vê é da ectoderme. Ela não derivou o sistema nervoso? Então, vai dar o cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, etc. A hipófise também. O que é que você enxerga? Daqui para baixo, tudo que você enxerga. Né? Cristalino do olho, você enxerga? Enxerga, ectoderme. Epiderme e seus anexos, você enxerga os pelos? Sim. Você enxerga a unha, né? No animal você enxerga chifre, as penas, muito bem. Então é da ectoderme. Esmalte do dente, você enxerga. Mucosa da boca, mucosa do ânus, mucosa do nariz, mucosa, abertura. Glândulas sudoríparas, sebáceas e glândulas mamárias. Todas elas são derivadas da ectoderme. Agora nós vamos pegar da endoderme e fica mais fácil. A endoderme vai estar ligando desde exceto o epitélio de revestimento da boca, exceto o epitélio de revestimento do ânus. Então vamos lá, né? Tirando aqui o epitélio da boca, né? Depois vem o que mesmo sistema digestório, faringe, né? Esôfago, estômago, intestino, né? O delgado, tem um grosso, o sigmoide, reto, né? E finalmente lá, a mucosa do ânus é daqui, né? Além então do sistema digestório, que seria tubo digestório, né? Exceto boca e ânus, nós temos que mesmo fígado e pâncreas. Também nós temos revestimento do sistema respiratório. Tirando a boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, né? Tá? Aí nós temos, né, o timo, a tireoide aqui, a paratireoide, revestimento da bexiga e da uretra, também faz parte. Bom, tirando isso daqui, o que sobrou é o que mesmo, mesoderme. Vamos lá, vamos pegar aqui no braço. Tira o que está fora, o que é que você vai verificar? Você vai verificar osso, você vai verificar sangue, você vai verificar músculo, né? As cartilagens, tudo derivado aqui, ó. Tecido conjuntivo, cartilagem, ossos, derme, tecido hematopoético, que é o sanguíneo, sistema circulatório, coração, os vasos sanguíneos, sangue, sistema urogenitário, né? Gônadas, ductos, glândulas acessórias, pericárdio, pleura, peritônio. Quem que é pleura, pericárdio e peritônio? São as chamadas membranas serosas. Pericárdio, ela vai estar o que mesmo? Aquela membraninha que o coração está lá dentro, então vai ficar uma cavidade. A pleura é aquela membrana serosa que vai estar o que mesmo? Entre o pulmão e ela, tá? E o peritônio é aquela no nosso que mesmo intestino. Então, entre o intestino e ela, existe uma membraninha que envolve, deixa lá o intestino lá, né? Então, está aqui de outra maneira, né? Então, nós temos a ectoderme, tudo que você enxerga, né? Anexo da epiderme, a epiderme, sistema nervoso, né? A mesoderme, então, vai ser o que mesmo? A derme, ossos, músculos, sistema circulatório, reprodutor, endoderme da boca e ânus, tá? Exceto boca e ânus, tá? Sistema respiratório e digestório, tudo bem? Certo? Vamos para frente. Agora nós vamos verificar o anexo embrionário. Né? No caso, por exemplo, nós pegamos da ave, que muitas vezes cai mais das aves, né? Nós temos então o córion, né? Que vai estar do lado de fora. Aí nós temos o âmnion, né? Esse determinado âmnion, que vai ter o que mesmo? Uma bolsa contendo água aqui. E esse daqui é o embriãozinho. Então você tem o embriãozinho, do lado de fora você tem uma membrana, né? Que vai ter o que mesmo? Aqui dentro, entre o embrião e essa membrana, existe uma cavidade amniótica contendo o líquido amniótico. E nós temos então esse determinado, né? Que seria o âmnion, né? O córion vai estar do lado de fora. E para que serve esse alantoide? O alantoide, ele serve para respiração e também serve para armazenamento de excretas. E nós temos a determinada vesícula vitelínica, vitelo é reserva o que mesmo? É reserva energética aqui, né? Isto é, o alimento desse determinado embriãozinho. Para que serve o saco vitelínico, né? No caso, por exemplo, nós colocamos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Aqui embaixo a rã, répteis, aves e mamíferos. Peixes e anfíbios. Peixes e anfíbios só tem esse anexo embrionário, só esse, tá? Para que serve? Nutrição,
e função que mesmo hematológica nos mamíferos. Nada mais é do que o saco vitelínico, é ele que vai dar origem às primeiras células sanguíneas. O amnion, né? O amnion não está presente em mais peixes e anfíbios. Peixes e anfíbios só tem esse daqui, não tem esses demais aqui. Então, o amnion, répteis, aves e mamíferos, tem o que mesmo? Proteção. Lembra-se daquela membraninha contendo líquido, né? Então, ela vai fazer proteção contra o quê? Choque mecânico. É como se fosse uma bolsa de água, tá? E contra o que mesmo? A desidratação. Aí nós temos o córium, répteis, aves e mamíferos, né? Também faz a proteção, né, contra choques mecânicos. O alantoide, para que serve? Armazenamento de excretas, principalmente aves e répteis, né? E também ali vai ter o que mesmo? Compostos nitrogenados. E também ele serve para realizar a respiração. Nesse caso, por exemplo, o alantoide na espécie humana, ele é muito atrofiado. Na realidade, quem desempenha essa determinada função vai ser a placenta, né? A placenta, ela tem a função que é nutrição, a proteção, a respiração, produção de hormônio e também, através dali, vai poder fazer o que mesmo? A própria excreção, né? Muito bem. Então, nós vamos dar uma olhadinha agora, né, no caso, por exemplo, da espécie humana, que ela muda um pouquinho só. Vamos lá. Você tem o ovo ou cigoto, né? Na realidade, o que é fecundado não é o óvulo, é o ovócito 2. Cuidado lá. Tá? O ovócito 2. O ovócito 2, ele tem N cromossomos, esse espermatozoide N cromossomos. N mais N, 2N. Então, você tem 2 blastômeros, 4 blastômeros e assim lá vai, né? 4, 8, 16. Observe que o mesmo volume lá é o mesmo daqui. Aí, então, vai formando 2 blastômeros, 4, né? 8, 16. Então, você tem 8 células, aí você tem a mórula. Muito bem, aí nós chegamos à blástula, né? Só que chamada blastocisto, ok? No blastocisto, então, agora você tem essa camadinha do lado de fora, né? Que é chamada, então, de trofoblasto. E você tem essa massa celular interna, conhecida também como embrioblasto. Lembre-se bem, qualquer célula desse embrioblasto são células, né? São células tronco, são células pluripotentes. O que quer dizer isso daí? Ela poderá dar origem, que é mesmo totipotente, né? Ela dá origem a qualquer tipo de célula. Qualquer tipo de célula da mórula também ela é o que? Totipotente. Poderá dar origem a qualquer tipo de célula. Essa daqui, ó, né, são nada mais é do que a massa celular interna, também conhecida por embrioblasto, ok? Então, isso daqui, ela dará nada mais é do que células altamente, o que? Com capacidade de gerar qualquer tipo de célula. Então, vamos lá. O espermatozoide é colocado aqui, né, e a mulher vai liberar esse determinado óvulo. Então, ela vai originar esse óvulo, né, liberando, né, no 14º dia, nessa determinada tuba uterina. Mais ou menos 1/3 dela, você vai dividir, né, mais próximo ao ovário, é que vai acontecer o que? A fecundação. Então, assim que chega ali, o espermatozoide já correu, acontece a fecundação aqui. Por que é que o mesmo volume da célula ovo ou zigoto tem que ser igual praticamente à fase de mórula? Porque ela não pode crescer, porque senão vai ficar encalhada aqui, olha lá. 2 células, 4 células, 8 células, né? Então ela vem ovo, segmentação, mórula, blasto, assim lá vai, tá? Então, primeiramente aconteceu a fecundação, pronúcleo masculino, pronúcleo feminino, célula ovo ou zigoto, agora 2 células, 4, 8, 16, etc. Você tem a mórula. Essa mórula vai chegar aqui e dará origem ao blastocisto. Quem é que vai acontecer a implantação lá na camada uterina, né? Nessa camada uterina, quem vai implantar é o blastocisto. Tá? É o blastocisto. Que dia que vai implantar? No 6º dia após a fecundação. Então, mórula vai implantar? Não. Assim que ela chega, o blastocisto vai o que mesmo? Encher de água, né?
naturalmente vai acontecer o que mesmo de outras substâncias, e ele vai o que mesmo? Facilitar o que mesmo? A sua penetração ali. Então nós temos essa parte aqui, ó, essa daqui é a massa do embrião, chamada então embrioblasto ou massa celular interna, não é? É a mesma figura, né? Essa parte que nada mais é do que o trofoblasto, né? A anidação ocorre aproximadamente no 6º dia. O embrioblasto possui células tronco pluripotente aí, né? Um totipotente. Aí nós temos então a placenta, né? Ela inicia a formação da placenta. O que é que ela vai dar origem então? Toda essa parte aqui, ó, é o córion, né? A placenta é uma coisa mista, é um órgão misto. Misto que mesmo? Materno e fetal. A mãe colabora com o endométrio, e a fetal, que seria então, vai ser o que mesmo? A parte do córeo. Então ela vai o que mesmo? Começar a penetrar aquela célula que você viu aqui atrás. Vamos voltar, né? Essa trofoblasto, ela vai dar origem a uma outra célula chamada sincício trofoblasto, onde ela vai o que mesmo? Avançar aqui para a camada do endométrio, pegando vasos, pegando tudo isso daí, ela fica o que mesmo? Ricamente vascularizada. Mas qual seria exatamente a função da placenta? A placenta, ela tem a função de fazer as trocas gasosas, então nós poderíamos dizer respiração. Nós vamos fazer o que mesmo? Excretas, né? Excreções, né? Então determinada excreta é feita essa determinada troca, produção que mesmo de hormônio, produção de anticorpos, né? E nós temos então essa parte da mãe, né, que ela faz troca. Então na realidade a placenta ela faz tudo. E lembrando vocês que a partir do momento que houve a produção, a formação da placenta, a placenta produz um hormônio que é somente produzido por ela, chamado gonadotrofina coriônica. Como é que se faz a dosagem da gonadotrofina coriônica? A mulher está com suspeita de uma determinada gravidez. Então ela vai coletar a sua urina e vai, se o que mesmo no laboratório, vai fazer a dosagem de gonadotrofina coriônica. Se acaso tiver a presença desse hormônio chamado gonadotrofina coriônica, significa que tem placenta. Quem é que produz a gonadotrofina coriônica? A placenta. Se deu no resultado a presença de gonadotrofina coriônica, significa que tem placenta. Se tem placenta, a mulher está grávida. Tudo bem? Tá certo, gente? Aquele abraço, gente. Tchau para vocês.